Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa breve palavra e falar conosco direto aos nossos corações. E por falar nisso, como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? O processo de limpeza está a todo vapor. Eu estou aqui limpando o meu porque eu quero ir morar no céu e ver a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vamos embora para mais uma conversa, colocar mais um tijolinho nessa construção que esse altar de adoração que construímos em Deus. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 29, diz assim: Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sobre juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Glória a Deus, irmãos. Gosto sempre de mencionar que o livro de Atos é um livro de transição. E creio que muitas pessoas estão transicionando entre a libertação, o deserto e até a terra da promessa. São momentos difíceis, momentos em que gatilhos são acionados, em que nós somos colocados à prova. Deuteronômio 8, versículo 2, o Senhor fala: coloquei no deserto para te humilhar, para humilhá-los, para saber o que havia em teu coração. Na verdade, ele já sabe, é para que nós venhamos a ver. E durante esses momentos são muito difíceis. Então essa pregação, eu creio que vai de encontro a esse tipo de coração que está passando por muita aflição. Esse momento aqui era o momento em que Pedro pregava para os israelitas, logo depois do derramar do Espírito em Atos 2, a qual os israelitas olharam para eles e viram eles bêbados, viram como bêbados, como se estivessem bêbados, mas eles estavam cheios do poder de Deus. E Pedro deu um passo à frente e começou a pregar sobre Jesus, falando muita coisa, e nos traz muita instrução. E eu quero humildemente hoje colocar esses versículos para nós, porque eu aprendo muito com eles, e o Senhor possa falar ao nosso coração. Diz assim: Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção. Eu gosto sempre de mencionar que convicções são geradas no âmbito da oração, num quarto de oração. Quem anda com Deus anda por propósito, anda por convicção, não anda com incerteza e insegurança. Quem anda com Deus tem convicção em tudo que faz, inclusive no falar. Então tenha convicção no falar, meu irmão. Tenha convicção no falar, minha irmã. Nós sabemos que as palavras, elas podem produzir sim vida e morte, e precisamos ter assertividade. Permitam-me dizer com toda certeza, com toda convicção, somente um homem que anda com Deus pode falar dessa forma. Ele andou com Jesus. Olha o que o Senhor Jesus disse para ele em Lucas 6, versículo 45: um homem bom de seu bom coração produz boas obras, e um homem mau da sua maldade produz más obras, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. É só um reflexo do interior, meu irmão. É só um reflexo do interior, minha irmã. Tudo aquilo que nós falamos. É por isso que o Senhor nos coloca no deserto. É para ver justamente o que tem dentro do nosso coração. Como que nós vemos? Identificando no falar, podemos entregar para Ele e assim iniciar a obra transformadora, entregando para Ele, pedindo cura. É um momento de cura. É um momento em que nós passaremos por muitas coisas ruins. Eu falo por mim mesmo, irmão, comigo foi assim. E a palavra continua dizendo: não estava se referindo a si mesmo. Um homem de Deus, e ele está citando aqui justamente no meio da ministração dele, ele colocou um salmo de Davi aqui, e ele chama Davi para conversa, e ele fala: Davi não estava se referindo de si mesmo.
Porque, irmão, um homem de Deus, ele fala muito de Deus, muito pouco de si e quase nada dos outros. Quase nada, a não ser que me perguntem, irmão. Não tenho nada para falar de ninguém. Embora muita coisa ruim me aconteceu por muita pessoa na caminhada, mas prefiro perdoar e seguir em frente. Não sou escravo do meu passado. E creio que é assim que Deus quer que nós sejamos. Olha, fale quando e o que Deus mandar, meu irmão. Ele não estava se referindo a ele, estava se referindo ao mestre. Então fale sempre quando e o que Deus mandar. É melhor ficar em silêncio, irmão, quando nós não temos nada para falar. É melhor deixar para lá, é melhor seguir em frente. É muito melhor, irmão. Tem muitas situações que é melhor não falar nada. Se nós não tivermos para falar nada, algo de Deus, algo que edifique o coração, algo que leve as pessoas, a se mover em fé, eu posso até causar a perdição de um irmão dessa forma. E isso é muito sério. Olha o que a palavra fala justamente em 2 de Pedro. O próprio Pedro escreve na epístola dele lá na frente. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ele fala assim, porque jamais uma profecia veio da vontade humana. Eu quero repetir. Porque jamais uma profecia veio da vontade humana. Foi o Espírito Santo que lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. Somente Deus sabe como tocar os corações. Eu, por exemplo, quando falo, irmão, eu não sei como Deus está tocando, mas eu sei que Ele toca, porque eu busco a questão daquilo que o Espírito quer falar com cada um de nós, porque quando a palavra vem a mim, ela toca de fato o meu coração. Ela promove transformação no meu interior, mas isso se dá de acordo com as vivências pessoais de cada um. Porque à medida que a minha voz vai ecoando e transcendendo a telinha do celular, do computador ou da televisão, não sei aonde vocês assistem, é o Espírito Santo que ministra, trazendo vivências e lembranças daquilo que vocês passaram. Vocês estão numa boa presença, na presença do doce Espírito Santo. E somente Ele sabe como falar e onde tocar. Então não pode ser. E quando não toca, provavelmente não é para a pessoa. Provavelmente não é. Ou então, às vezes, o coração está endurecido. Tem que observar. E como que nós vamos observar isso, Alisson? A palavra ele fala assim, pois ele morreu e foi sepultado. E seu túmulo ainda está aqui entre nós. E o túmulo fala justamente de um monumento, de algo histórico, de algo que ficou ali para recordação, irmãos. Então, sempre que nós falarmos, sempre que for falar alguma coisa da parte de Deus, deixe que as circunstâncias falem por você. Eu quero repetir isso. Deixe que as circunstâncias falem, porque é nas circunstâncias que Deus vai agir. É nas circunstâncias que Deus se move, meu irmão. É nas circunstâncias que Deus trabalha. Lembra quando em Lucas 15 o filho pródigo resolveu ir embora? Quando ele foi, houve uma grande fome no mundo e ninguém lhe dava nada para comer. E naquele momento ele começou a pensar, na casa do meu pai. Vocês percebem o agir do Espírito? Ali, lembrando da casa, os servos do meu pai têm comida muito melhor. Por quê, meu irmão? Porque Deus age nas circunstâncias. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus disse que haja luz e houve luz. Então, se Ele te disse que haveria alguma coisa, meu irmão, acontecerá e haja luz. E a palavra seguinte é, e houve luz. Porque a palavra dele não volta vazia. Devemos ter calma, devemos ter paciência. Principalmente nós que fomos colocados no lugar de profetas. Mas também nós que recebemos profecias, porque o profeta também sente medo. Porque o profeta, ele também sente medo. Só que quando o profeta sente medo, ele levanta as mãos para o céu e ele declara a Deus, e ele se lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E olha, é no que se segue. Nós vamos deixar, meu irmão, a história falar por nós. A circunstância, a verdade. É Deus que peleja. E olha, a palavra fala, mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido, sob juramento, versículo 30,
sobre juramento que um de seus descendentes se sentaria no trono. Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmão. Tinha intimidade, sabia em quem cria, sabia com quem falava, irmão. O profeta conhece o Deus que serve. O profeta é íntimo do Deus que serve. O profeta ouve a voz. Ele não fala de si mesmo. Por isso ele não se referia a si mesmo. Ele sabe que se Deus falou que vai acontecer, irmão, vai acontecer. Por quê? Porque ele vivenciou na própria pele. É simples. Vivenciou a palavra na própria pele. E eu creio, meu irmão, eu creio mesmo, veementemente, que está chegando um tempo. Eu já contei essa história e vou contar ela aqui novamente. Eu encontrei um irmão e eu creio que foi um encontro com o anjo de Deus, porque na hora que ele falou, irmão, aquilo, nossa, meu coração ardeu tanto, queimava dentro de mim assim. Eu estava ouvindo uma música do Rodolfo Abrantes e ele falou, música de Deus, cara. Falava numa voz engraçada, música de Deus, cara, que legal, muito legal, eu gosto de ouvir música de Deus, e falava de jeito pra mim, e aquilo foi me provocando um bem-estar, e ele foi falando, aí só que no final, perto de eu deixar ele, nós conversamos muito, e ele foi falando algumas coisas sobre íntimas minhas, meu irmão, e eu fiquei ouvindo ele, porque aquelas palavras estavam me provocando esperança naquele momento, mas no final ele falou, está chegando o tempo, e é em breve mesmo, que eles verão que as palavras que estão escritas na Bíblia não são contos de fadas. E é o que eu quero falar. Está chegando o tempo, irmão, e eu creio que está chegando o tempo que verão que as palavras que estão escritas aqui não são contos de fada. Davi era profeta e sabia que Deus havia prometido sobre o juramento. Você tem um juramento, irmão, você tem uma promessa. Uma promessa é um juramento de Deus. É Deus te dizendo, eu intervirei por você. E o profeta conhece o Deus que serve, ele fala disso, fala dessas coisas. Números 23, versículo 19. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso eu falo e deixo de agir? Acaso eu prometo e deixo de cumprir? Essa é a palavra para você, profeta de Deus. Acalma o teu coração. E no versículo 31, irmão, ele fala, Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo. Isso é o que eu amo, irmão, de andar com Deus. Por quê? Porque nós esquecemos das coisas que para trás ficam. Nós estamos ligados no que vai acontecer lá na frente. Pessoas que estão escravas de Satanás, pessoas que são escravas do pecado, que são escravas do seu ego, da sua vaidade, é que falam do passado, irmão. Principalmente um passado acusador, um passado cheio de acusação. Sabe por que Satanás fala do passado, irmão? Porque ele não pode te prometer um futuro, então ele te mantém preso lá no passado. Nós nos esquecemos, Davi olhava para o futuro, irmão. Estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo. E eu gosto quando ele coloca essa expressão falando da ressurreição, porque fala justamente de um processo, nós vamos chegar lá. Então o profeta ele fala do que vai acontecer. E o que é isso, irmão? Isso é a fé, é a visão de futuro. O profeta é alguém que visitou o futuro e voltou para contar de lá. E é por isso que muitas vezes ele fala e celebra a cura, mesmo sentindo dor. Eu quero repetir isso. Por isso que muitas vezes ele celebra a cura, mesmo sentindo dor. Rabada sob andarabada caia. É Deus quem tem um futuro para dar para nós, irmãos. Desprenda-se do passado. Desprenda-se do que te fizeram. Desprenda das feridas, porque toda vez, irmão, que nós estamos presos no passado é por causa de uma ferida, de um trauma, de algo ruim, sabe? E aí nós começamos a esconder e colocar poeira e coisa ruim para debaixo do tapete. E aí sabe o que nós queremos fazer? Nós queremos levar todo mundo para lá. Todo mundo para lá. Jesus ali em Marcos 6, ele esteve lá em Nazaré, voltou ali
mas ele já era o Messias ungido, já estava celebrando, sabe, cura, redenção. As pessoas dizem ali do versículo 1 ao 6 que ficavam maravilhadas com a sabedoria e com os sinais que ele fazia, mas se sentiam ofendidos com ele. Não é esse o filho do carpinteiro e das irmãs? Sabe, tentavam colocar Jesus lá no passado, e o Jesus diz: o profeta não tem honra na sua própria terra. Por quê, irmão? Porque as pessoas da nossa família, ele fala, não tem honra na sua própria terra, na sua própria família e no meio dos seus parentes, na sua cidade. Por quê, irmão? Porque as pessoas não conseguem se desprender do seu passado e querem nos levar para lá. Olha, irmão, eu já sei o que eu fiz de errado no meu passado. Quero te falar, minha irmã, que eu já sei. E eu reconheço as minhas fraquezas todas aqui, já falei de muitas delas. Mas a cruz de Cristo me libertou. Então eu quero para você que talvez me veja, talvez me conhece, que está querendo me levar para o passado, ou então você, irmão, você, minha irmã, que tem alguém querendo te levar para o passado, aponte para a cruz de Cristo. Fala com a cruz. Fala com a cruz, porque a cruz me perdoa. Se você não me perdoou, se tem alguém que não te perdoou, se tem alguma pessoa que não tem conseguido perdão, irmão, tem que buscar na cruz de Cristo. Infelizmente, sabe, existem pessoas assim, se sentiam ofendidos. Eu estou vivendo isso aqui, ó, irmão, e quero que vocês vivam. Colossenses capítulo 3, versículo 17, que diz assim, ó: é isso que eu vou viver, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu escolhi, o futuro está no meu livre-arbítrio, é isso, irmão. Ó, e tudo quanto fizerem ou disserem, quanto fizerem, ação e palavra, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Foi o que eu escolhi para minha vida, irmão. Sabe? Eu não vou permitir que ninguém me leve para lá, não. A cruz de Cristo me perdoou, irmão. A cruz de Cristo me perdoou, então mostre a cruz de Cristo. Porque a palavra fala, irmão, fala assim, ó, que não foi deixado entre os mortos e seu corpo apodrecido no túmulo. Porque Jesus, para vivenciar todas essas coisas, e é impressionante, porque fala do processo, ele teve que vivenciar, meu irmão, morte e túmulo. E só nós sabemos o que nós vivenciamos em nossos desertos. Só nós sabemos o que nós vivenciamos para ser curados. Sabe, eu me dediquei ao meu deserto, irmão, por quê? Porque eu me eliminei as interferências externas, sabe? E toda vez que eu deixava uma interferência externa entrar, eu via que eu começava a dar a volta no deserto, assim como os israelitas, entendeu? Mas eu percebi ali, e foi bom dar essas voltas, por quê? Eu falo porque Deus não me desamparou em nenhum momento, eu pude conhecer o meu Deus, eu sei quem eu sirvo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem, sabe, tem feito na minha vida, é isso, é no deserto que nós conhecemos o nosso Criador. É no deserto, irmão. Sabe por quê? Deus não desampara os seus, não desampara. E quando ele nos chamou para lá, ele sabia das nossas fraquezas, das nossas limitações, sabia de tudo, e mesmo assim resolveu me chamar. É eu que devo crer e aceitar. É cada pessoa, meu irmão, aceitar o processo, aceitar o túmulo, sabe? Aceitar que às vezes tem alguma coisa podre, olha, o seu corpo apodrecido, mas Deus não deixou lá. Por quê? Porque Deus é fiel, irmão. Ele sempre foi e ele sempre será. Deus não desampara os seus. E é Deus que fala por meio da nossa história, irmão. Agora, se tiver alguém santo aí demais, se tiver alguém aí que não tem uma parte negra na história, por favor, vem aqui e nos presenteie. Eu quero colocar o seu vídeo aqui, meu irmão, minha irmã. Quero colocar aqui, sabe? Quero colocar porque é melhor que o nosso mestre, não é verdade? Era o que os fariseus, aqueles hipócritas, faziam muito bem, não é verdade? Eu tive num processo de decomposição, mas o Senhor não me deixou lá, Ele me resgatou com a cruz. Eu amo a cruz de Cristo, eu amo a mensagem da cruz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu quero repetir isso, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E para aqueles que aceitaram a cruz e resolveram tomar a sua cruz,
A sua condenação, a palavra é essa. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Será que uma mãe poderia esquecer do seu filho, que ainda mama, e deixar de ter compaixão do seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de você. O seu nome está gravado nas palmas da minha mão, e os meus olhos te veem a todas horas, os seus muros. Deus está te vendo, meu irmão. Deus está te contemplando. Ele conhece a sua dor. Ele sabe que o processo não é fácil. Muitas vezes tentamos fugir. Mas se olharmos para o futuro, se olharmos para as promessas, se tivermos fé, a chama da esperança sempre se manterá viva dentro do nosso coração, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Gostaria de deixar os irmãos com essa breve palavra, com essa breve meditação, que os irmãos possam ficar na paz do Mestre Jesus, sabendo que quem suporta tem recompensa. Deus abençoe a vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.